É o programa A Bíblia no meu dia a dia. E que alegria nós estarmos na presença desse Deus que fala conosco. Fala todos os dias aqui no programa A Bíblia no meu dia a dia. Ele quer falar ao seu coração, ele quer falar ao meu coração. E para que nós vivamos bem esse processo de escuta, primeiro, deve haver uma boa disposição no nosso coração. Eu quero escutar a voz do meu Senhor que fala comigo. Também deve ter no nosso coração um desejo de não só escutar, mas de aplicar essa palavra. E uma abertura tremenda ao Espírito Santo para que ele possa fazer, para que ele possa realizar essas coisas importantes, que é a escuta atenta, o desejo de saborear essa palavra, de ouvir a voz de Deus, mas também o compromisso de aplicá-la, porque por nós mesmos nós não conseguimos, mas com a graça de Deus, com a força do Espírito, a gente consegue. Por isso, vamos pedir o Espírito Santo para que ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar aí a sua palavra e também o seu caderno de estudo para anotar o texto que nós vamos meditar hoje, estudar hoje. Anota aí, 1 Samuel, capítulo 21, versículos de 2 a 10. 1 Samuel, capítulo 21, versículos de 2 a 10. Vamos juntos ler o texto e depois meditá-lo. Depois, Davi dirigiu-se a Nobe, para junto dos sacerdotes Aquimeleque. Este foi ao encontro de Davi cheio de apreensão e perguntou-lhe: por que estás só? Não há ninguém contigo. Davi respondeu ao sacerdote Aquimeleque: o rei confiou-me uma missão, recomendando com insistência: ninguém deve saber nada a respeito da missão da qual te encarrego. Por isso combinei com os meus servos um encontro por aí. Agora, se tiveres uns 5 pães ou qualquer coisa que tenhas à mão, dá-me, por favor. O sacerdote replicou a Davi: não tenho à mão pão comum, só pão consagrado. Poderás tomá-lo se teus servos tiverem evitado o contato com mulheres. Davi respondeu ao sacerdote dizendo: seguramente, pois tivemos de renunciar às mulheres ontem e anteontem. Quando saí em expedição, os corpos de minha gente estavam puros, embora se trate de uma expedição profana. Hoje, com maior razão, seus corpos estão puros. Então o sacerdote entregou-lhe o pão consagrado, pois só havia ali os pães da proposição, que tinham sido retirados da presença do Senhor para serem substituídos por pães quentes. Ora, naquele dia achava-se ali, retido na presença do Senhor, um dos funcionários de Saul chamado Doeg, o edomita, chefe dos pastores de Saul. Davi ainda perguntou a Aquimeleque: tens aqui à mão uma lança ou uma espada? Nem sequer tive tempo de pegar na minha lança e nas minhas armas, porque a missão do rei era urgente. O sacerdote respondeu: tenho a espada de Golias, o filisteu, que tu mataste no vale do Terebinto. Está embrulhada num pano, atrás do efode. Se quiseres, leva contigo. Outra não há aqui. E Davi disse: não existe outra melhor. Dá-me a espada. Um texto profundamente messiânico, profundamente eucarístico, profundamente cheio de fé e de dicas para a nossa caminhada de fé. Veja só, Davi vai buscar refúgio junto aos sacerdotes, não é? A espiritualidade como eixo da vida. A espiritualidade deve ser o eixo da nossa vida. Então o sacerdote é que representa a presença de Deus, não é verdade? Ele vai ao templo, ele vai ao lugar sagrado, ele vai até o sacerdote, aqui no sentido próprio, né? Aquimeleque, que fica até um pouquinho preocupado, porque Davi está sozinho, o que está acontecendo? E aí parece que Davi traz algum problema que Aquimeleque fica inseguro. Mas veja bem, Davi está só, mas ele não está abandonado espiritualmente, isso é muito importante, não é?
Vamos nos lembrar, Davi é a figura do Cristo aqui. Vamos fazer aquela anamnese, né? Lembrando de como que é a interpretação espiritual da Bíblia. Uma das vertentes da interpretação espiritual da palavra é a analogia. Então a gente vai encontrar o Cristo no texto, a igreja no texto, aquilo que diz do Novo Testamento, não é verdade? E aqui Davi figura o Cristo, figura o próprio Cristo. Aqui está presente essa dimensão cristológica. Vamos nos lembrar de algo que aconteceu no Getsêmani, ou melhor, no momento da cruz, não no Getsêmani, no Calvário. Pai, por que me abandonastes? Ali Jesus se sente só, abandonado, para que nunca nós nos sintamos sozinhos. Mas nos recordemos também de Mateus 28:20. Estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Davi está aparentemente só, mas não está abandonado espiritualmente. Existe um outro fato, parece que Davi está mentindo aqui. Os padres da igreja e tantos outros estudiosos, eles vão dizer de estratégia, de uma ocultação estratégica em momentos chaves, né? Não é mentira. Em tempos de guerra, momentos de guerra, existe essa realidade, né? Que se usa esse artifício da ocultação estratégica. Ele não pode falar que ele está fugindo de Saul, senão ele vai ser pego ali na hora. Então, é essa ocultação estratégica. O ungido de Deus, que é perseguido, nós vamos ver aqui, né? Ele se alimenta dos pães sagrados, a prefiguração do Cristo. Mateus 12, Jesus vai fazer exatamente isso quando os apóstolos pegam ali os pães, né? Falando, remetendo a esse fato específico de Davi que come os pães consagrados nesse episódio que nós estamos agora tocando. Mas é muito importante algo. Quando estamos cansados, quando estamos perseguidos, quando até mesmo nos sentimos sozinhos, nós temos acesso e devemos acessar o pão consagrado, a Eucaristia. É o alimento dos fracos, para que os fracos se tornem fortes. É a companhia dos solitários, para que aqueles que se sentem sós percebam que estão acompanhados. É para nós alimento de salvação. E nós devemos comer cotidianamente o pão consagrado, que está de graça, é oferecido gratuitamente para nós na Santa Igreja, na Santa Missa. Jesus que oferece o seu próprio corpo, o seu próprio sangue para nos alimentar. Aqui está profundamente uma cristologia e uma realidade eucarística. Ao mesmo tempo, nós vamos tocar aqui na ritualidade e na misericórdia, nos tempos que nós vivemos de exceção, de dificuldade, não é? A vida humana, ela é mais importante, ela é mais sagrada do que qualquer norma ritual. Então aqui, Jesus, lá naquele momento, né? Mateus 12, ele vai comer o pão junto com os seus discípulos, eles estão ali colhendo espigas, vão comer o pão consagrado e tal, porque a vida é mais importante. O Padre Jonas dizia, a pessoa é mais importante. A gente tem que ter sempre esse princípio diante dos nossos olhos. E depois, a fidelidade de Deus na perseguição. Deus está conosco. Para concluir, a espada de Golias ali é uma memória profética. É uma lembrança de que Deus venceu um gigante que Davi enfrentou. E agora não vai ser diferente. Davi não vai ser vencido pelo mal, Davi não vai ser vencido pelo inimigo, Davi não vai ser vencido por Saul, Davi não vai ser vencido pelos homens de Saul. É Deus que dará a vitória da mesma maneira que deu naquele momento em que ele usou da espada de Golias para cortar a cabeça daquele gigante. Portanto, meus irmãos, nós temos aqui elementos muito concretos. Nunca estamos sós, Deus está conosco. O justo perseguido deve recorrer sempre ao lugar sagrado, à oração, mas também se alimentar do pão consagrado, da Eucaristia. Nós devemos colocar um propósito na nossa vida da Eucaristia diária. Se você pode, busque a Eucaristia diária, você vai ver o grande diferencial que vai acontecer na sua vida, mas também a memória dos grandes feitos do Senhor, de tudo aquilo que o Senhor já realizou em nós e através de nós. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje? O Senhor Deus é o mesmo de ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo amanhã.
devemos depositar toda a nossa confiança e esperança nele, sabendo que nunca estaremos sozinhos. Ele estará conosco todos os dias até o fim dos tempos, para nos fortalecermos espiritualmente e seguir o caminho exigente da fé. Devemos acorrer-nos ao sacerdote e confessar os nossos pecados, frequentar cotidianamente a igreja e nos alimentar da Eucaristia, mantendo-nos numa espiritualidade crescente e forte. É assim que a gente vai permanecer fiel no meio das dores, das perseguições, dos sofrimentos, da estrada da vida que exige muito de nós. Mas a gente tem que ir à igreja, a gente tem que manter-nos, nós precisamos nos manter em estado de graça, com a confissão em dia. Se você puder estabelecer na sua vida a comunhão diária, você vai ver a grande diferença que isso fará para você e para a sua caminhada. Vamos rezar? Senhor, obrigado porque essa palavra de hoje nos remete ao Senhor. O Senhor que entregou a sua vida por nós. O Senhor que não nos deixará sozinho em qualquer circunstância. Estará conosco todos os dias até o fim dos tempos. O Senhor que quis permanecer conosco na Eucaristia, onde nós podemos nos alimentar desse pão consagrado, que é alimento para os fracos, é fortaleza para os fracos, é ânimo para a nossa caminhada, é disposição espiritual para que nós sigamos o rumo na direção do céu até o fim sem nos cansarmos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se deixa encontrar, o Senhor é acessível e hoje o Senhor nos alcança com a sua palavra e nos provoca a dar passos concretos de conversão e de uma vida espiritual crescente e determinada, forte. Amém. É exatamente isso, meu irmão, minha irmã, viver uma vida espiritual eucarística, cristológica, na presença do Senhor, sabendo que Ele está conosco todos os dias. Deus abençoe você e a sua família. Nós encontraremos o próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.